Olá, mais uma vez, bom dia a todos. Agradeço a presença e convido que a gente esteja cada vez mais conectado aí para enfrentar esses tempos difíceis. Eu me chamo Ana Julião, sou gerente-geral da Edelman no Brasil. E antes da gente começar a apresentação, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica dessa live. Primeiro, para que a gente possa garantir a qualidade do som, os microfones de todos vocês estão mudos. Eu vou fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos e depois eu vou convidar o Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, para fazer comentários e trazer seus insights a respeito do Trust Barometer e de tudo que a gente está conversando aqui hoje. Muito obrigada, Carlo, pela sua presença. Logo, logo você já está aqui falando para a gente. E ao longo da apresentação, por favor, façam suas perguntas no chat, à vontade, tanto da minha fala como do Carlo. Nós vamos ter 15 ou 20 minutos ao final para poder responder as perguntas de vocês. E aquelas que a gente não conseguir responder nessa 1 hora de duração, certamente nós vamos responder por escrito para todos os participantes. Então, começando aqui agora a apresentação, eu queria antes falar que, por favor, só me avisem se vocês estiverem vendo a tela certinho e também os slides passando, acho que agora está tudo bem. A Edelman estuda confiança há 20 anos. E mais do que nunca, nesse momento onde impera o medo, a gente vê o quanto que é importante estabelecer relações de confiança. Porque essas relações de confiança, elas tornam muito mais fáceis as relações com todos os públicos, com a imprensa, com órgãos reguladores, com fornecedores, com os funcionários de uma maneira geral. E um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses 20 anos estudando a confiança, vocês vão poder ver nesse breve vídeo que eu vou passar agora, que tem menos de 1 minuto de duração. Medo, confiança, ética. Essa apresentação é um compilado de 3 estudos que a Edelman fez, o tradicional Trust Barometer e 2 estudos feitos agora em março, já no contexto da pandemia. E medo, confiança e ética são 3 palavras que aparecem o tempo todo e que esse compilado nos remetem para ela. Os 3 estudos que eu mencionei, eles são os seguintes. Para quem acompanha um pouquinho nossas apresentações a respeito do Trust, anualmente a Edelman faz, como eu disse já há 20 anos, um estudo onde ela mede a forma como as sociedades entendem a confiança e a reputação de 4 principais instituições: a imprensa, ONGs, governos e empresas de uma maneira geral. Esse estudo, nesse ano, ele foi novamente feito em novembro e apresentado por Richard Edelman no Fórum Econômico em Davos, em janeiro. E agora, já no contexto da pandemia, nós fizemos 2 outros estudos. Um na primeira quinzena de março e outro cuja pesquisa de campo se encerrou agora no dia 26 de março. E é o compilado desses 2 primeiros estudos que eu vou apresentar para vocês agora. 70% das pessoas, dos brasileiros, dizem que o nosso país não passará por essa pandemia sem a ajuda das empresas e que as marcas desempenham um papel crucial nessa jornada. 60% respondem que as marcas estão agindo mais rapidamente e de forma mais eficaz para combater a pandemia do que o governo. Esse estudo é um estudo global, ele foi feito em 12 países com esse recorte no Brasil.
Também as pessoas acreditam, e aqui eu vou sempre abordar com mais detalhes os resultados brasileiros, que é necessário que as empresas se juntem ao governo para ajudar a solucionar a crise e ser também uma rede de proteção, ou seja, quando o governo falhar, são as empresas que devem atuar para ajudar as sociedades a combaterem essas crises. Esse é um momento de foco em soluções e não em vendas. Essa é uma oportunidade também para as marcas se posicionarem. 60% das pessoas globalmente, e no Brasil um índice um pouco maior, de 68%, dizem que estão recorrendo a marcas nas quais elas têm certeza absoluta que elas podem confiar. É a confiança, de fato, estabelecendo as relações de compra e as relações de mercado. Enquanto isso, 1 entre 3 brasileiros já puniu marcas que não estão agindo adequadamente. O índice global aí é de 33% e no Brasil 35% respondem que eles punem marcas que eles consideram que não estão agindo corretamente no combate a essa crise. Mas 37% globalmente e no Brasil um índice de 46% dizem que eles estão começando a usar novas marcas, ou seja, experimentar marcas que eles nunca tinham usado até então, devido à forma como essas companhias estão agindo em relação à crise. E o futuro dessas marcas, o futuro da confiança nessas marcas pode estar em risco. 75% dos brasileiros dizem que essas marcas perderão a minha confiança para sempre se elas não agirem corretamente agora. E elas esperam que as empresas façam efetivamente alguma coisa para ajudar. Isso significa que elas possam voltar às suas produções, às suas fábricas, para os produtos que estão ajudando as pessoas, que possam vender mais barato ou facilitar a aquisição de serviços para médicos, profissionais de saúde, pessoas que estão à frente no combate à pandemia. E, ao contrário, mais da metade das pessoas, mais da metade dos brasileiros, dizem que, nesse momento, elas não estão interessadas em nenhum produto, em nenhum lançamento que não tenha correlação com o combate à pandemia. Ou seja, ela não quer saber de nenhum lançamento que não tenha intuito de ajudar a enfrentar os desafios da vida nesse momento da pandemia. As empresas, mais do que nunca, devem ser um canal de informação sobre a doença. E o Brasil lidera esse ranking, com 92% das pessoas dizendo que esperam que as empresas sejam fontes confiáveis de notícia sobre a doença e sobre como combatê-la. Um índice maior do que globalmente, aí, que é 84%. Desses 92%, 64% dizem que essa é uma obrigação das empresas, enquanto 28% dizem que é esperado que elas tomem essa atitude, embora não seja obrigatório. E qual é a mensagem mais importante nesse momento? É o foco em soluções. As publicidades, a comunicação institucional, o contato das empresas com seus públicos deve se dar por meio de mensagens que ajudem as pessoas a lidar com os desafios da vida relacionados à pandemia. 89% dos brasileiros dizem que é isso que eles esperam das marcas. E nesse momento, mais do que nunca, comunique-se com emoção, com compaixão e com fatos. A Edemon, por meio dos estudos que vem fazendo nos últimos anos, já ratifica cada vez mais o posicionamento de que as sociedades e os consumidores esperam muito mais das empresas do que apenas atributos tangíveis de seus serviços e seus produtos. Querem entender como essas empresas se posicionam na sociedade. E, nesse momento, comunicar-se com compaixão, com emoção e com fatos é essencial. Muitas empresas têm nos perguntado se não há um excesso de informação e se esse excesso de informação não estaria deixando os públicos cada vez mais ansiosos. Não é o que as pessoas dizem. No Brasil, 78% das pessoas dizem que elas esperam que as empresas passem informações regularmente e que elas se sentem mais reconfortadas e tranquilizadas por isso. Menos da metade, aí, cerca da metade, 39%,
dizem que elas se sentem mais ansiosas e o constante fluxo de informação acaba deixando com que elas fiquem ainda mais preocupadas. No entanto, é importante ressaltar isso. Mais do que o dobro dizem que querem ouvir regularmente informações sobre o que as empresas estão fazendo. Ajude nesse momento a unir as pessoas. Conectar as pessoas e ajudá-las a ficarem emocionalmente próximas. E usar as redes sociais justamente para fomentar esse senso de comunidade e oferecer um suporte às pessoas. É o que dizem 94% dos brasileiros. As empresas também têm nos procurado, se perguntando se elas devem, nesse momento, comunicar o que elas têm feito para ajudar o combate da pandemia, apoiando, enfim, fazendo doações ou criando alguma nova linha de produto, com medo, de certa forma, de parecer um pouco oportunistas. É claro que a gente precisa tomar muitíssimo cuidado com o tom dessa mensagem, com a estratégia de comunicação, mas o que as pessoas estão dizendo aqui, 94% dos brasileiros dizem que sim, elas querem ouvir das empresas o que elas têm feito. Ou seja, não se omita. A omissão nesse momento de crise pode custar um preço muito caro para a empresa. Mostre, portanto, que você se importa. 83% globalmente e 91% também, mais uma vez o Brasil liderando aqui esse ranking, consideram que as empresas devem emitir declarações expressando empatia e apoio aos mais afetados pela pandemia. No entanto, muito cuidado com o humor. 51% dizem que qualquer anúncio com tom de humor mais leve, que estivesse já sendo veiculado antes da pandemia, ou que se tente agora num tom de escapismo, de vamos buscar, então, que as pessoas saiam desse momento mais tenso, mais depressivo, não é o que as pessoas querem. Elas consideram, 56%, que as marcas devem evitar publicidade nesse momento, mostrando pessoas em grupo, muito felizes, com as suas marcas. E use a mídia tradicional prioritariamente para comunicar essas mensagens. Então, se vocês observarem aqui na coluna Brasil, que está marcadinha aí com uma setinha vermelha, os 3 principais números desse ranking também marcados em vermelho, o canal pelo qual as pessoas mais querem receber informações nesse momento das empresas é a mídia tradicional. Depois vem o Facebook e o Instagram. Ou seja, a mídia convencional, nesse momento de fake news e onde as pessoas estão buscando a verdade, ganhou novamente uma posição bastante consolidada nesse ranking aí dos canais de comunicação pelos quais a empresa deve se posicionar. E essa estratégia de comunicação, ela deve ser multiplataforma, porque assim ela será mais assertiva. Vale a pena a gente investir um pouquinho de tempo em explicar esse achado aqui, esse slide, porque o que as pessoas estão dizendo aqui é que elas querem ver a mesma informação variadas vezes por variados canais. E elas dizem que se elas virem essa mensagem apenas uma vez, por exemplo, no website da marca, é possível que elas não acreditem. Então, elas precisam ver essa mesma mensagem com consistência, com regularidade, em diversos canais de comunicação. Esse aqui é um achado que eu acho que pode orientar também bastante as estratégias de comunicação das empresas nesse momento. E para quem está acostumado a acompanhar o Trust Barometer, o Trust anual, ele sempre traz um achado, que é uma pergunta que nós fazemos para as pessoas: qual é a fonte de informação mais confiável para você? E já há alguns anos, acho que há mais de uma década, uma pessoa como você, ou seja, a pessoa com quem você divide opiniões e que pertence, de certa forma, à sua bolha nas redes sociais, é a fonte mais confiável de informação. Nesse momento onde a gente vive uma situação de saúde, uma pandemia, é natural que as fontes técnicas, então os médicos e as autoridades sanitárias, ganhem muito mais relevância e ocupem esse primeiro lugar no ranking. Então, 88% dos brasileiros acreditam que esses porta-vozes são os mais confiáveis.
No entanto, a gente tem outros porta-vozes aqui. Uma pessoa, né, como você, continua sendo bastante relevante, a gente tem um especialista da marca e o CEO. Então, acho que o que esse slide nos diz, do ponto de vista de comunicação também, é que nós podemos procurar pactos e nós podemos procurar alianças. Vou dar um exemplo do que está acontecendo dentro da própria Edelman. Bom, a Edelman está presente em diversos países, somos 6 mil funcionários ao redor do mundo, e desde o início dessa pandemia, o Richard Edelman, CEO global da Edelman, faz uma live, uma call com todos os funcionários do mundo inteiro, e ele, nessa call, ele é acompanhado por um especialista, um representante da OMS, que é o Dr. David Nabarro. E, com isso, ele está trazendo para essa conversa com os funcionários essa fonte especializada. Então, o que eu acho que é importante aqui a gente analisar, que seja numa comunicação interna para os funcionários ou externa, trazer uma parceria, uma fonte especializada, uma ONG, ela pode fazer com que você passe informações de muito mais credibilidade para os seus públicos nesse momento e, com isso, contribua também para a reputação da marca. E observando especificamente o papel do empregador, que foi uma instituição que o Trust Barometer começou a avaliar também nos últimos anos como uma instituição independente e que vem mostrando para a gente que as pessoas têm muito mais confiança no seu empregador do que nas empresas de uma maneira geral. E é natural que isso aconteça, porque no seu empregador é que a gente tem uma relação de justamente de informação, de fluidez nessa comunicação, ou pelo menos assim deveria ser. E esse slide aqui traz uma informação que pode parecer óbvia, mas que é importante a gente reiterar, sobretudo porque o Brasil aqui também lidera esse ranking. As pessoas esperam que os empregadores façam o que eles puderem para proteger o bem-estar e a segurança financeira de seus empregados e seus fornecedores. E quando a gente pergunta quem é a fonte mais confiável e quem é a fonte mais preparada para lidar com a crise, na comparação entre o meu empregador, essa instituição, e o governo, o meu país, na verdade, que é representado pelo governo, no Brasil há uma diferença de 7 pontos. Então, no Brasil, 42% acreditam que as empresas elas serão mais eficazes para combater a crise do que o governo. E os empregadores são confiáveis, sim, para responder efetivamente à crise. Então, mais uma vez, olhando essa relação de credibilidade com as fontes sobre um outro ângulo, hospitais, médicos, autoridades sanitárias e médicas globais, locais, mas observem que o meu empregador ocupa aí uma posição bastante relevante nessa comunicação com seus funcionários. E as empresas também vêm nos perguntando muito se a frequência dessa comunicação ela deve ser realmente diária ou se semanal, como que os empregados devem receber as informações dos seus empregadores. E o que as pessoas estão dizendo também, falem, falem e falem, ocupem esses espaços, porque o falar e a mensagem, ela reduz a ansiedade das pessoas. Então, aqui, 73% dos brasileiros, eles consideram que eles querem informações frequentes e 43% desses 73% dizem que eles querem, 48% dizem que essas informações elas devem ser ao menos uma vez por dia, essa comunicação, e aí 25% mencionam que ela deve ser até mais de uma vez por dia. Então, falem, não tenham medo de se comunicar nesse momento, é o que os funcionários, os colaboradores estão dizendo para a gente nesse momento da pandemia. Então, aqui eu chego ao final dessa apresentação, que é um compilado desses 2 estudos que, como eu mencionei, foram feitos em março desse ano, né? Acabaram de ser... A pesquisa de campo deles se encerrou do último em 26 de março e do primeiro no dia 10 de março. Para entrar com alguns insights, para apresentar para vocês alguns insights da pesquisa anual do Trust Barometer, que, como eu disse, foi capturada em novembro do ano passado. Então, em novembro do ano passado, nós vivíamos um outro mundo, né? Um mundo que hoje, pelo menos até agora, ele está em suspenso.
Em função disso, eu trouxe alguns insights desse levantamento e desse estudo feito em novembro, porque vocês vão ver como é incrível como as sociedades e o brasileiro ele já apontava alguns caminhos mesmo antes disso tudo acontecer. E aqui, só para dar uma breve explicação, o Trust Barometer ele divide os públicos que ele ouve entre dois públicos: o público informado, que é o público que está no topo da pirâmide em relação à renda e que também considera, na verdade, ele comunica que ele consome informação com frequência, e o público em geral. Não sei se vocês observaram no vídeo do início, que mostra um pouco do resumo dos achados desses 20 anos de estudo do Trust Barometer, essa diferença entre o que acreditam as elites e as massas está cada vez maior. O gap entre isso é cada vez maior. E o que a gente encontrou de relevante nesse estudo feito em novembro? Primeiro, que confiança se constrói com competência e com ética. E para chegar nessa competência e na ética, é preciso trabalhar, de fato, a confiança. Foi feita uma pergunta bem simples, que é: o capitalismo, da forma como ele existe hoje, ele faz mais mal do que bem para o mundo? E 57% dos brasileiros responderam que sim. E aqui, com uma diferenciação, de alguma forma, entre idade, gênero e renda, mas em novembro do ano passado as pessoas já diziam isso. Eu imagino que, se essa pergunta foi feita hoje, talvez esse número aqui aumente bastante. Eu tenho certeza que o Carlos depois vai poder comentar um pouquinho desses resultados e trazer outros insights também a respeito dessa abordagem aqui para a gente. Já em novembro do ano passado também, os brasileiros diziam, e esse número é bem próximo ao que se apresenta globalmente, que stakeholders e não acionistas são mais importantes para o sucesso da companhia a longo prazo. E esses stakeholders são a soma de comunidades, empregados e clientes. E 81% acreditam que uma companhia ela pode adotar medidas que aumentem os lucros e, ao mesmo tempo, melhorem as condições da comunidade onde ela opera. É isso que as sociedades, os públicos e os consumidores estão dizendo para as companhias: façam mais, porque nós esperamos mais. Esperam muito mais também dos CEOs. Os CEOs devem liderar essa comunicação, e 94% já diziam que esperam que os CEOs falem sobre assuntos que não são correlatos apenas ao negócio das empresas, mas falem sobre o que incomoda as sociedades. E os CEOs devem promover mudanças ao invés de apenas esperar que o governo as imponha. Nesse momento, especificamente, do medo, onde impera o medo, é fundamental que os CEOs assumam essa liderança na comunicação, não apenas com seus funcionários, mas com seus públicos em geral. É isso que a gente espera deles, é isso que as sociedades esperam das empresas. E as razões éticas são 3 vezes mais importantes do que a competência para criar a relação de de confiança em relação a uma companhia. Então, se nós somarmos esses atributos de integridade, propósito e confiabilidade, então, integridade, propósito e confiabilidade, eles somam 76%, o que nós englobamos como atributos éticos, ao contrário de 24% que correspondem à habilidade, ou seja, à competência. Nós fizemos uma abordagem também de 4 quadrantes, considerando que as empresas são as únicas dessas 4 instituições, imprensa, ONGs, governo e empresas, que são vistas como competentes pelos públicos. Só as ONGs são vistas como éticas. E nenhuma instituição é vista como ética e competente ao mesmo tempo. No entanto, se a gente fizer uma simulação, onde estariam essas instituições, em que quadrante elas estariam, considerando apenas os públicos que respondem que confiam nessas instituições, elas estariam no quadrante da ética e da competência ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso é que é necessário fazer pactos. É necessário, nesse momento, atuar em conjunto.
E já chegando aqui ao final dessa apresentação, trago um pouco do resumo dos principais achados que nós vemos no compilado desses 3 estudos. Então, apareça e faça a sua parte. Apareça no sentido de coloque-se para o jogo, não se omita. A omissão nesse momento não é uma tática esperada. Proteja seus stakeholders, seus funcionários, seus fornecedores, proteja seus clientes. Não haja sozinho. Busque parcerias. É isso que o estudo nos diz, é isso que a realidade tem nos mostrado. É preciso uma união e talvez a gente saia realmente dessa crise muito mais forte no sentido de entender que governos, empresas, ONGs podem atuar em parceria. Solucione, não venda. Comunique com compaixão e com fatos, as pessoas se sentem tranquilizadas por isso. Transmita credibilidade, então é óbvio que a gente precisa trazer o fato e busque alternativas para transmitir essa credibilidade, quem sabe justamente fazendo uma parceria com uma instituição médica, trazendo um outro porta-voz que traga uma diferente informação de credibilidade e atue com competência e com ética. Então, esses são aqui os principais achados desses 3 estudos. Eles estarão no nosso site, edelman.com.br, em breve. Essa aqui é uma versão naturalmente resumida desses estudos, mas nós publicaremos a versão completa deles e vamos continuar essa conversa aqui. Eu queria pedir agora, então, que o Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, possa contribuir aqui com as suas ideias, com o que ele tem visto aí acontecendo nessas últimas semanas de encontro entre as empresas. Muito obrigada, Carlos, de novo aqui pela sua presença. Como eu disse, esse momento é um momento onde se unir por meio de pactos é a nossa principal saída. E esse já foi aqui um grande encontro com você. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo da Edelman. É uma satisfação. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Estão conseguindo me escutar? Sim? Legal. Bom, obrigado de novo e uma satisfação estar aqui com vocês. Como eu já comentei, eu sou um fã do trabalho de vocês e sempre uso nas minhas apresentações, porque os dados, de fato, são muito reveladores, né? E espero que todo mundo que esteja aqui nessa live esteja bem, né? Esteja em casa. E tempos bastante bicudos aí que a gente está passando e, na verdade, vai ser prolongado, né? Não falo prolongado só aqui na questão de ficar em casa, mas também dessa crise que a gente vai passar e que vai ter uma cauda bastante longa, né? Eu estou acreditando e botando bastante fé aí que a gente saia renovado e, na verdade, com outros acordos ou contratos sociais firmados, né? Eu vou fazer um pouco de um apanhado, falar um pouquinho, quase nada do Pacto Global, na verdade, mas só para a gente entrar no contexto de tudo que a gente está falando aqui e, claro, chegando aqui agora a Covid-19, né? Queria relembrar um pouco do Pacto Global, nem sei se todo mundo aqui está familiarizado. O Pacto Global, em uma frase para explicar, seria o braço da ONU voltado ao setor privado, ao setor empresarial, né? E por que ele foi criado, né? Ele foi criado pelo Kofi Annan, e a Ana comentou sobre Davos, e em Davos ele foi lançado ali o desafio para o setor empresarial pelo Kofi Annan, falando que então queria fazer um pacto com as empresas que estavam ali, com os líderes empresariais, onde a gente conseguisse trazer então uma face mais humana ao mercado, né? Isso tudo por conta de um processo de globalização que veio dando muito poder a essas organizações, né? Tem um número que eu sempre uso, que eu acho relevante a gente sempre relembrar, que se a gente comparar PIB a receita, ou seja, estou comparando PIB país a empresa, colocando todo mundo na mesma lista, dos 200 maiores, 157 são empresas, né? Então, o que significa, só para terem uma ideia, se a gente coloca Portugal
só em países, Portugal está ali perto do 30º, se a gente coloca empresas, ele vai para 90º, né? Outro dado relevante aí, que eu acho bastante relevante, é que se a gente somar as 10 maiores receitas do mundo, essa soma ela é maior que a soma dos 180 menores PIBs do mundo. Ou seja, a ONU reconhece 197 países, se você tirar os 17 maiores países, essa soma, então, dos outros países todos, ela é menor que a soma das 10 maiores empresas, né? Só para a gente ter ideia do tamanho, então, do poder de influência, do poder de, claro, moldar a nossa sociedade como um todo, das nossas organizações, né? E isso, claro, a gente se remete, então, àquela frase que já virou clichê, né? Do tio do Homem-Aranha, se referindo, então, à questão de que com maiores poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente tem que, como empresa, entender que isso vai ser cobrado cada vez mais, como vem sendo, como a gente viu os dados aqui, né? E passando desse histórico, queria trazer a questão, por exemplo, da 4ª Revolução Industrial. Então, Klaus Schwab, Paul Polman, CEO da Unilever, Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, falam, então, muito na questão da 4ª Revolução Industrial, ou seja, o que significa uma grande revolução tecnológica nos meios de produção, acrescida de uma revolução também nos meios de comunicação, né? Ou seja, internet, smartphones, etc. Isso vem dando voz à população como um todo, e não só voz, mas também acesso à informação, né? Isso que é interessante. Hoje, a fonte da informação também está descentralizada, né? Então, qualquer pessoa hoje pode ter projetado a sua voz globalmente. Então, isso muda bastante, dá uma bela estremecida na nossa sociedade, né? E uma coisa que eu queria trazer, que apesar, e isso é bem interessante, né? Quase paradoxal, mas apesar de a gente ver tudo que a gente está vendo, né? Então, uma insatisfação geral, tem um TED Talk do professor Steve Pinker, que ele mostra, então, que o mundo, na verdade, nunca teve melhor, tá? Não atirem pedras, eu explico, né? Então, ele traz ali uma série de indicadores sociais, indicadores de governança, então, por exemplo, número de estados autocráticos no mundo, número de armas nucleares, questão de fome diminuiu muito, questões também relacionadas à mortalidade infantil, enfim, o mundo está muito melhor do que teve há 200 anos, há 100 anos, há 30 anos, há 20 anos que seja, né? Mas a gente vem piorando numa série de coisas, né? Então, como, por exemplo, as questões ambientais, e nisso eu daria um foco maior na questão das mudanças climáticas e também em desigualdade. Então, ao mesmo tempo que o povo ganhou voz, a gente tem uma sociedade cada vez mais desigual, né? Então, isso, claro, que leva ao cenário que a gente tem hoje, mesmo pré-Covid, né? Que trata, então... Não, estão perguntando se eu estou projetando alguma coisa, não estou projetando nada, tá? E depois eu passo essas informações, referências aqui que eu estou falando para vocês. E aí, então, a gente chegou no momento que a gente está tendo muitos distúrbios civis no mundo como um todo, né? Então, a gente vê, quando a gente pega todas essas instituições, empresas que mapeiam os principais riscos da sociedade, desde o Fórum Econômico Mundial, né? Tem esse estudo clássico deles, ou então a Eurasia, que também traz esse estudo, e eles trazem ali como um dos principais pontos questões muito relacionadas a clima e outras questões relacionadas a esses distúrbios civis que a gente vem percebendo pelo mundo, né? A América Latina está cheia disso, cheia desses exemplos, né? E o que é interessante é que, de novo, pré-Covid, esses distúrbios que foram
45 o ano passado, né, grandes distúrbios, né, causaram grandes mudanças estruturais, a previsão é que esse ano eles cheguem a 75, e de novo, pré-Covid, né? Então, por isso que a nossa sociedade, a nossa economia, eles estão exigindo que a gente saia de uma economia de shareholders, né? Ou seja, o foco no acionista, para o foco, como a Ana bem disse, mostrou, comprovou com os dados, nos stakeholders como um todo, né? Voltando para o Fórum Econômico Mundial, se a gente pegar em 73 o manifesto que eles fizeram em 73, ali o manifesto já previa, ou seja, há muito tempo atrás, já previa, então, uma atenção aos stakeholders. E em 2020, eles soltaram, então, um novo manifesto deles, né? E o que tem de interessante? Muda a questão dos stakeholders? Não muda, só que muda a abordagem, né? Então, deixa de ser uma coisa passiva, de olhar os stakeholders, para ser uma coisa mais ativa. Então, a gente tem que trazer os stakeholders para dentro também nos sistemas aí já respondo as perguntas aqui daqui a pouco, no nosso sistema social como um todo, né? Então, isso aí tanto ele fala, quanto Paul Polman, como eu comentei, esse Unilever, ele fala muito disso também, a minha CEO, Lizzie Kingle, fala nisso também, minha CEO Global, todo mundo fala nessa questão, né? E a Ana bem comentou com relação aos diversos stakeholders, né? Eu vou citar um stakeholder aqui que está sendo muito falado, que eu acho relevante, que é o Steve Pink. O Steve Pink, não, desculpa, o Larry Fink, né? Então, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. BlackRock, que é o maior fundo do mundo, né? Eles têm sob gestão 3 PIBs brasileiros. E o Larry Fink, há muito, já desde 2002, ele vem soltando cartas para CEOs e falando na estruturação de governança, falando em integridade, só que nas últimas 3 cartas ele foi muito agressivo, né? Então, a gente tem dessas 3, a primeira que fala, então, no senso de propósito, né? Então, fala que as empresas têm que ter um propósito maior para a sociedade como um todo, para todos os seus stakeholders, né? Alinhado, aqui fala, então, o Klaus Schwab, e esse propósito não pode ser o lucro, ou seja, dos shareholders para os stakeholders. Aí depois, no ano seguinte, o ano retrasado, o ano passado, ele vem com uma carta chamada Propósito e Lucro, que ele fala, olha, não é indissociável, né? E a gente tem que perceber como que a gente faz para ter o lucro, mas também atender os anseios da sociedade, atender os anseios da sociedade. O que vem a ser isso, ninguém tem muita clareza, né? Mas sabe-se que sim, há uma expectativa muito grande, como a gente acabou de ver nos números aqui, de que as empresas elas ajam em prol da sociedade, né? E nisso a gente fala um pouquinho mais. E esse ano ele solta, então, uma outra carta, ainda mais contundente, que chama uma mudança estrutural nas finanças, né? Mudança estrutural nas finanças. Isso é bastante relevante, por quê? Porque ele traz exemplos de como a BlackRock está fazendo e como que ela vai aplicar nas suas investidas, né? Lembrando que a BlackRock é um investidor de longo prazo e ele faz o que? Eles têm participação pequena nas grandes empresas, não só grandes empresas, mas ele tem participação pequena nas empresas e eles são o que a gente chama de, apesar do tamanho, apesar deles não serem de nicho, eles são investidores, desculpa, eu pedi o cachorro, veio aqui pedir minha atenção, eles são investidores ativistas, tá? Mas legal, fala assim, Carlos, até agora você falou essas grandes figuras do capitalismo, né? E que estão aqui ditando a ordem na questão das empresas na economia mundial, né? Mas são só eles? Não, não são só eles, gente. Na verdade, o que eu acho é que eles, como são líderes que estudam muito, eu diria, né? E precificam tudo e colocam tudo numa análise de risco muito bem feita, eles percebem, obviamente, o que
a sociedade está demandando. Eles leem os estudos da Edelman, por exemplo, com certeza, né? Então, eu gostaria de trazer aqui alguns outros stakeholders muito rapidamente. Então, governos, né? A gente falou em governo também, a Ana citou. Eu vou citar governos supranacionais, eu não vou entrar em governos nacionais, muito rapidamente, né? A gente vê a influência que eles têm, né? Então, por exemplo, alguns governos nacionais tentam ser mais isolacionistas, só que, na verdade, hoje 80% do que a gente consome, 80%, faz parte de alguma cadeia global de valor, tá? Dados da OIT. Então, isso mostra que não adianta, mesmo que a gente queira vender no mercado interno, tendo produzido no mercado interno, a gente faz parte de grandes cadeias globais, né? E a gente vê alguns governos que tentam se isolar um pouco mais, pelo menos na retórica, né? Mas isso não funciona. Então, a gente vê o Brasil, para entrar na OCDE, existem várias exigências para que sigam determinadas diretrizes, né? Diretrizes essas que estão pautadas em sustentabilidade, estão pautadas em questões de governança, né? Fora isso, também a gente vê a União Europeia, vários países vindo à frente, não contra o acordo União Europeia-Mercosul, mas colocando ali que, se não forem seguidas determinadas lógicas referentes à questão de mudanças climáticas, ou seja, o Acordo de Paris, e também referentes a questões de sustentabilidade, a Agenda 2030 dos ODS, eles não vão ratificar o acordo, né? Porque lembrando que o acordo foi assinado, mas ele precisa ser ratificado por cada um dos países, né? Então, essa é outra coisa importante. E já vou partindo para o final, eu gostaria também de falar dos milênios, né? Que geração é essa, ou pós-milênios, milênios e pós-milênios, né? Essa é uma geração que também tem um outro racional, né? Então, o jeito que eles investem, eles se preocupam com a questão da pobreza, eles se preocupam com a questão das mudanças climáticas. Então, isso coloca uma pressão adicional nas empresas, né? E isso, quando a gente fala neles, a gente fala desse que não na verdade é um múltiplo stakeholder, é mais uma questão geracional, né? Muito vocalizado hoje em dia aí pela Greta Thunberg, né? Então, todo esse descontentamento, não só questão de clima, né? Mas de tudo que a gente faz, está ali muito na figura dessa menina de 17 anos agora, né? Então, e a gente vê toda uma geração seguindo a Greta, e a gente vê o quanto isso é impactante e relevante. Com relação aos nossos colaboradores, eu traria aqui um outro CEO, Aaron Hurst, que ele fala, então, que os nossos colaboradores eles estão procurando, então, relações, impacto e crescimento quando fazem parte, então, de uma organização. O que significa isso, né? Com relação a relações, e aí exemplo que ele deu ali, falando do mercado norte-americano, falando que antes as pessoas se reuniam em clubes, igrejas, etc., etc., e hoje não fazem mais, visão dele. E então buscam relações nas empresas. Fora isso, a questão do crescimento, que é o crescimento, enfim, querer crescer na empresa, questão de carreira, né? E a outra questão é o impacto. Então, as empresas, e a gente viu em vários dados ao longo da apresentação da Ana, as empresas, elas, esse colaborador, ele tem que sentir que o que ele está fazendo está impactando positivamente a sociedade, né? Isso vai fazer com que ele tenha um sentimento ali de plenitude, um fulfillment, né? Ele tem que sentir que o trabalho dele faz sentido. E indo mesmo para o final, né? E vindo aqui para a nossa questão já da Covid, né? Eu acho que a Ana trouxe aí bastante bastante exemplo, bastante números do que as pessoas esperam das empresas, né? Eu acho que, primeiro, tudo isso que eu comentei já vinha de maneira muito intensa pré-Covid, né? E agora eu acho que, na verdade, muito honestamente, nada mudou, né? Pelo contrário, está sendo isso que a gente estava dizendo, que
a população em geral, os stakeholders em geral, estavam esperando que as empresas tivessem uma participação mais ativa na sociedade, né? Que foi o que foi feito, por exemplo, pelo Business Roundtable nos Estados Unidos. Então, ali, todas as empresas americanas ali relevantes fazem parte disso e se colocando, então, para resolver questões sociais, por exemplo, moradia. Então, é disso que a gente está falando, né? Então, percebam que a gente tem um novo contrato social aqui sendo montado, que a gente não sabe para onde vai, mas a gente percebe que ele já começou, né? Então, por isso que a gente tem que estar preparado como empresa para entender como que a gente vai agir, né? E com relação a isso, né, muitas vezes falando com CEOs, eles falam, cara, pô, mas né, já tenho que fazer tudo, tenho que dar lucro, tenho que não sei o quê, tenho que olhar meus colaboradores, e agora tenho que preocupar com a sociedade, também tem, né? E estava num evento com o professor Michael Porter, e ali uma conversa entre o CEO da Gap e o CEO da Forbes, né? E aí o senhor da Gap falou que eles estavam numa confraternização da empresa, etc. E tinha ali um senhor no canto olhando para ele, né, meio desconfiado. Aí falou, bom, falar aquele senhor, né, ver o que é. E era um antigo CEO. E esse antigo CEO falou que olhava para ele assim com uma cara de um certo desespero, porque não, falando, meu amigo, ser CEO na minha época era muito mais fácil. Então é isso, né? Ser líder antigamente empresarial era muito mais fácil, né? A cobrança era outra. Hoje a liderança empresarial ela vai para outro patamar, né? Ela entra em outras negociações. Ela é convidada para participar das reuniões de decisões globais, decisórias globais em outro patamar, né? Dentro da ONU, com governos nacionais e supranacionais. Então, sim, a gente precisa estar preparado, né? Com relação à Covid, o que a gente tem percebido é isso já que a Ana comentou, né? Eu entendo que as empresas, a gente tem feito vários estudos também, um deles, inclusive, em parceria com a Edelman, a gente vê que as empresas têm reagido muito bem, né? A gente percebe, então, que até agora, por exemplo, eles já investiram mais de R$1 bilhão. Quando eu digo investiram, no sentido de doação mesmo para essa situação que está ocorrendo, né? O que vai acontecer pós-Covid, acho que os estudos começam agora, a gente está no pico da doença em alguns lugares, o Brasil nem chegou no pico ainda, né? Europa, China parece que já estão saindo, e nisso começam a pensar, então, o que vai ser o pós-Covid, né? A certeza é que a gente vai ter uma sociedade diferente e a gente tem a oportunidade de fazer aqui uma sociedade melhor, né? Nessa confusão toda, eu acho, e não poderia deixar de falar nisso, até por conta de ser de uma instituição da ONU, de que a Agenda 2030 dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um grande farol para esse momento de incerteza, né? E espero que sejam de fato, né, gente? Porque aqui eu trago um outro autor, que é o Yasha Monk, que daquele livro, como é que chama o livro? O Povo contra a Democracia, né? E no Povo contra a Democracia, ele mostra então que a população nesses momentos de indecisão tem uma predileção por líderes fortes, né? E líderes que têm caráter autoritário. Então, a sociedade precisa ficar muito atenta a isso. Esse é o risco, por isso que eu entendo que não tem como a gente sair dessa situação, como a Ana bem colocou ali, nenhum ator da sociedade, nenhum setor, seja primeiro, segundo ou terceiro setor, tem condição de fazer isso sozinho. A gente precisa fazer isso unido, né? Então, cada um trazendo o que conhece, cada um trazendo o que tem de melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, como a gente viu em todos esses números e como a gente tem visto ao longo desses anos todos, as empresas vão ter que ter um papel protagonista nesse momento, né? E para fechar mesmo,
se eu pudesse trazer aqui algumas coisas, boa é difícil de falar, né? Mas algumas coisas positivas que aparentemente vão sair dessa crise. Primeiro, a crença no multilateralismo, né? Então, acho que, na verdade, nos últimos anos, a gente tem percebido uma certa crise no multilateralismo. No entanto, ele nunca se fez tão necessário quanto pré-Covid e agora, principalmente, nesse momento, né? E, de novo, então, acho que vai continuar tendo uma reforma que já estava havendo no multilateralismo e com o papel ainda mais protagonista das empresas, né? E a outra questão positiva também é a questão na crença na ciência, né? Eu acho que a gente vinha ganhando no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, por que não, essa questão de colocar em dúvida a ciência, né? E isso aí a gente percebeu que não faz sentido, e nesse momento agora de grande desespero, a gente viu nos números também que a gente busca quem? A ciência. Então, isso é muito importante. Então, me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais, para algumas perguntas, e, enfim, coloco o Pacto Global também à disposição de vocês para que a gente possa avançar nessa agenda. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, por ter contribuído aí com a gente. Tinha certeza que seria ótimo como foi. Eu vou começar respondendo uma pergunta aqui que foi feita para mim e depois passo para você responder algumas perguntas também. A Carolina Gouveia perguntou se a comunicação da manutenção de empregos poderia se traduzir como um oportunismo, mas as pessoas veem como uma ação socialmente responsável da empresa, dado o momento adverso em que vivemos. E ela pergunta se essa análise é correta. Eu acho que está totalmente correta, Carolina. De verdade, as pessoas querem ouvir isso, né? Uma empresa, ela comunicar hoje, não apenas para os seus públicos, como para o público interno, mas para o público externo também, que ela adotará uma postura de manutenção de emprego, é mais do que esperado, é inspirador, e isso certamente contribuirá muito para a reputação e para a confiança nessa marca. Né? O que eu só diria que é preciso ser feito com muita cautela é que não dá para voltar atrás nisso, né? Não dá para se estabelecer um prazo. Então, tem empresas comunicando, olha, eu vou garantir a manutenção de empregos durante 60 dias, por exemplo, aqui hipoteticamente, e depois elas retornam e acabam fazendo coisas diferentes. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, né? E eu vou buscar uma outra pergunta aqui também, que foi a respeito da Raquel Botinha, que perguntou que algumas marcas foram pioneiras e logo já se posicionaram e anunciaram iniciativas de impacto. Outras marcas demoraram um pouco mais, mas seguem fazendo. Essas ações tardias, quando comunicadas, podem ser percebidas como um efeito manada ou serão reconhecidas como legítimas. Eu não tenho a menor dúvida que serão reconhecidas como legítimas. A gente está num momento que, como os próprios dados da pesquisa trouxeram, é o que os públicos querem ouvir. As pessoas estão ansiosas por informações. Então, nesse momento, considerar que, por não ter, de certa forma, aí, nessa nossa disputa eterna do espaço, né, na mente, nos corações dos consumidores, do ponto de vista do marketing, a gente sempre pensa tem que sair na frente, tem que ser inovador. Eu acho que esse não é o momento, de fato, para pensar isso. O que as sociedades esperam é que as marcas se posicionem. E, se posicionando, elas façam o que as sociedades consideram que é o certo. Então, eu diria que não há tempo, nesse momento, para falar isso. Carlos, eu acho que tem uma pergunta aqui que é para você. Não sei se você já viu aí. Se você quiser assumir aqui as respostas, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada. Tem uma pergunta aqui sobre o prazo das ODS. Carlos, do Sérgio Leão, né? Como você vê os impactos da pandemia sobre os compromissos das empresas com os ODS? Mudanças de prioridade nos compromissos existentes ou uma releitura dos compromissos? Legal, foi o Sérgio? Sérgio, tudo bem? Sérgio, olha só, eu acho que a gente está correndo risco, sem dúvida nenhuma, né? Esse momento é um momento bastante complicado.
Mas eu posso trazer um dado aqui que talvez seja um certo alento, né? Eu sei que eu conheço o Sérgio, falando muito diretamente para ele aqui. Sérgio, a gente sabe, por exemplo, a questão de energia renovável sempre caminhou muito muito junto da questão da economia, né? E, no entanto, ou seja, tinha uma crise, isso aí desabava, né? Até que em 2000, a crise de 2008 e 2009, a gente viu pela primeira vez, na verdade, um descolamento, né? Então, a gente entendeu que, apesar da crise, era importante da gente ir para uma matriz mais limpa, né? Porque a sociedade também estava demandando isso. Todas as questões que a gente comentou aqui, desigualdades, que eu acho que estão pautando todos essas questões de distúrbios civis, etc., etc., isso aí, na verdade, só vai se acentuar, tá? Então, eu não acho que, nesse momento, vai haver por mais que tentem usar isso como desculpa, eu acho que isso não vai ser permitido pela sociedade, que empresas, governos utilizem desse momento para enfraquecer essas questões aí sociais e ambientais, né? Com relação a uma outra pergunta aqui vinculada a postergar o prazo, a gente nem começou a falar nisso, tá? E para quem não entende muito dos ODS, é uma agenda, como eu falei, que é a Agenda 2030, né? Então, o limite ali é 2030, e a pergunta vai ser postergado para 2035 ou 40, né? Olha, por enquanto a gente não começou a discutir isso, acho que está todo mundo muito focado ainda na questão da pandemia, mas o que eu entendo que, de novo, a gente vai ter que fazer uma nova economia nascer, né? E nisso a gente tem uma oportunidade para fazer a coisa correta, né? Só vou citar um exemplo, ainda na questão ambiental, na questão de energia, ou não só energia, mas na questão ambiental, de que a gente vai ter que investir muito na questão de infraestrutura, né? Isso é coisa básica de economia e não vai ser diferente agora, né? Então, dado que só Estados Unidos agora, o último dado que eu vi, a gente está com mais de 10 milhões de desemprego já, 10 milhões de pessoas foram demitidas só nesse prazo aí da Covid, né? E então, entendo eu que não vai mudar essa questão de a gente ter que investir em infraestrutura, né, nesse momento de recuperação. E nisso a gente vai para uma infraestrutura mais verde, eu tenho certeza. E, de novo, na questão social, a gente vai ter uma questão social agora, todas as questões sociais, na verdade, vão ser afetadas muito negativamente. E, de novo, eu acho que a sociedade vai continuar cobrando, não acho que vai arredar o pé. Obrigada, Carlos. Eu vou responder uma última pergunta aqui da Marlene Marchiori. Ela fala que o importante é o foco em soluções, né? São essas as mensagens que os públicos querem ouvir. Se há algum indício de que essas soluções são construídas em conjunto com os seus públicos e de forma mais integrada, se há práticas de comunicação de risco. Marlene, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, todas as nossas pesquisas, elas sempre indicam também a necessidade da construção conjunta da comunicação e do próprio planejamento dessa comunicação, né? Sobretudo entre os colaboradores da empresa. Os colaboradores das empresas, eles querem efetivamente participar dessa construção. Então, eu não sei exatamente qual é o tamanho da empresa que você representa, mas sempre é possível fazer isso. Sempre é possível criar comitês, chamar as pessoas para comentar e para construir isso junto, para que as pessoas possam se sentir ouvidas. E a partir do momento que a gente constrói estratégias de comunicação que são compartilhadas, elas são muito mais legítimas também. Então é isso, assim, a gente precisa mais do que nunca, reforçando, acho que tudo que a gente falou aqui hoje, né, Carlos, que os resultados da pesquisa trouxeram e que você corroborou, é que a gente precisa fazer pactos e que a gente precisa estar unido e que a gente vai sair dessa situação de crise se nós construirmos juntos. Então, eu vou já encerrando aqui, queria pedir para o Carlos encerrar também. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, as perguntas. Nós vamos enviar esse estudo
mais sintético para vocês. E, como disse, o estudo completo está no nosso site, edelman.com.br. Carlo, mais uma vez, obrigadíssima pela sua participação. Obrigado. Sigamos juntos e, se você quiser encerrar, fica à vontade também. Não, só quero agradecer e, enfim, parabenizar por todos os estudos. Como eu disse, sou um grande consumidor e, enfim, colocar o pacto à disposição. Obrigado. Obrigada, bom dia para todos, boa semana para todos. Ela só está começando e tomara que ela seja uma semana de positividade, de boa energia para todo mundo. Um abraço. Abraço.